Saúde para Todos Brasil, tenho o prazer de entrevistar a doutora Joyce Mizumoto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. A doutora Joyce Mizumoto é farmacêutica bioquímica, especialista em medicina oriental, há 15 anos trabalhando com medicina chinesa e trabalha com nutrição ortomolecular também. Também. Ok. Como especialista em medicina chinesa, trazendo de suas raízes o saber dessa medicina milenar. Olha, ela trabalha com acupuntura tradicional e sem agulhas. Hoje, na verdade, eu estudei a tradicional, mas eu trabalho com a clássica, que também foi estudado na época, né? Então, hoje eu optei por ir só para a linha da clássica, né? Que trabalha mais com as emoções. Se você tivesse trazido as agulhas, eu ia até pedir para você dar uma espetada para mim saber, porque eu nunca fui. Tenho uma curiosidade de Verdade? saber. Verdade. Tranquilo. Trabalha com auriculoterapia, ventosa terapia, moxabustão, terapia floral, liberações miofaciais, magnoterapia, terapia crânio-sacral e quiropraxia. Exato. Tá bom. Joyce, conta um pouco pra gente, que a gente morre de curiosidade de saber. O que é a medicina chinesa? A gente assiste matérias, às vezes, na televisão, vê trabalhar com erva, vê trabalhar com agulha, né? Dá um resumão pra gente do que é a medicina chinesa. Então, a medicina chinesa realmente engloba tudo isso que você colocou aí, né? A moxabustão, que é um charuto de Artemisia, que a gente já trabalha em alguns pontos de acupuntura para desbloquear o meridiano. Lógico que a gente vai avaliar o paciente para estar utilizando essa técnica. Dentro da medicina chinesa também nós temos a magnetoterapia, né, que é um botãozinho de magneto de ímã, que tem uma potência de Gauss, que vai estar atuando no ponto. Também temos a auriculoterapia, né? A auriculoterapia são inserções de agulhas menores, ou que a gente chama de Akabane, ou então a gente pode usar cristais, né, na região também do pavilhão auricular, ou mesmo sementes de mostarda, né? Isso eu já fiz uma vez. Eu nunca fui na agulhinha, mas sim, umas sementinhas na orelha aqui, né? Isso, Então me parece que a medicina chinesa ela é algo muito abrangente. Exato. Usa várias técnicas, né? Exato. E a parte que usa agulhas ou que usa sementes, o que é isso? Espetar a gente para quê? Quer dizer, eu tenho uma noção, mas vamos explicar para quem não sabe, nunca ouviu falar. Então, dentro da medicina chinesa, então, a gente trabalha com várias técnicas, né? Então, mas a principal é a acupuntura sistêmica, que é essa inserção de agulhas ao longo do meridiano de acupuntura. Então, os meridianos, o que são os meridianos? Nós temos 12 meridianos ao longo do corpo, que são canais energéticos, onde nós estaremos, na verdade, avaliando como que está esse meridiano através da palpação do pulso. Tá? Nós temos 6 de um lado direito e 6 do outro lado, né? Dentro desse pulso, a gente então vai avaliar os órgãos e as vísceras, e aí no caso da medicina clássica, nós estaremos avaliando aí as emoções em cima disso. Entendi. Então, tipo, vou consultar um profissional de saúde da medicina chinesa. Chega lá, vai ser bem recebido, vai passar por um primeiro diagnóstico desses 12 pontos energéticos. Na verdade, toda sessão, a profissional precisa reavaliar o paciente. Por quê? Cada semana a gente passa por uma situação diferente e cada paciente é único também. Dependendo do que a gente vivenciou aquela semana, a gente vai ter uma alteração, dependendo de um meridiano específico. Ou dependendo das escolhas que fizemos em relação à alimentação, ou se a gente... Tudo vai mudar o fluxo dessa energia. Exato, pode estar bloqueado ou não. Para nós ocidentais é um pouco difícil compreender a questão da energia no tratamento da saúde. Fica tudo assim muito místico, né? Só que a gente sabe que já existem evidências científicas comprovando que a medicina chinesa e a acupuntura ela é eficaz há muito tempo, né? Mas o que é mais ou menos esses pontos energéticos que a gente tem e como isso reflete na nossa saúde? Você está dizendo para a gente que é possível tratar uma determinada condição desbloqueando essa energia que está bloqueada, é isso? Exato. Então, assim, na verdade, às vezes nós temos pontos meridianos que estão mais bloqueados de acordo com o que nós vivenciamos. Não só na infância, mas como hoje eu também trabalho com traumas pré e perinatais, então eu posso te falar que durante a gestação que a mãe vivenciou intrauterino, em relação às emoções, nós criamos memórias, tá? Uma memória celular? Memória celular, exatamente. Então, assim, hoje a forma como eu trabalho, diferente um pouco de alguns colegas meus, é mais voltado realmente para esses traumas, tá? Que nós recapitulamos ao longo da vida, tá? Então, assim, a acupuntura, ela vai estar ajudando nessas questões emocionais, primeiramente, para evitar que lá na frente você venha sentir uma questão no físico. Porque quando a gente não dá uma atenção para a nossa emoção,
onde existe um trauma, uma memória, em algum momento da nossa vida nós vamos ali, o corpo vai começar a falar com você. Então vai surgir às vezes uma dor na lombar, ou uma dor de cabeça, Uma ou dor de joelho, garganta. de garganta. Isso pode. Então o que você está dizendo é que parte das doenças que se manifestam no corpo biológico, elas podem ter uma origem escondida num trauma, Elas numa têm uma emoção emoção. mal trabalhada, aquilo está bloqueado e a acupuntura vem para desbloquear e fazer fluir essa coisa toda. Eu falo que assim, ó, dentro dessa parte, dessa questão física, né? Antes de ter essa dor física, existe uma emoção por trás. E é aquilo lá. Nunca é só uma técnica, né? Então, dentro da medicina chinesa, nós temos várias técnicas. Mas eu falo assim que é importante também que o paciente ele dê atenção em relação a essa emoção e que procure um psicanalista, um psicólogo que seja. Hoje nós temos outras linhas, né? A constelação e tudo mais, que vai estar auxiliando o paciente em relação a essa memória que a gente vai estar trabalhando. Ok. Tá? Então é uma terapia integrativa onde pode colocar outros profissionais se houver necessidade ou não. Mas chegando no seu consultório, você vai fazer esse diagnóstico, vai trabalhar essa energia e aí você vai dizer se precisa ou não. Direciona, né? Exato. Tá bom. E aí, por exemplo, eu chego lá e eu vou reclamar para você de enxaqueca, ou vou reclamar de dor de cabeça recorrente, ou de uma dor específica num ponto no meu corpo. Você vai ver como essa energia flui e vai me espetar. Na verdade, eu vou começar perguntando para você como foi a tua gestação com a sua mãe. Se você tiver essa informação, vai me ajudar bastante. Por exemplo, vamos supor que durante a gestação a sua mãe teve uma questão desafiadora no trabalho e ela passou muito nervoso em relação a uma figura masculina. Então, aquilo, ou até depois, assim, por exemplo, durante o parto, né, quando não teve a presença do pai, porque teve uma questão em relação ao alcoolismo, por exemplo, ele não estava presente. Essa mãe, ela carrega uma memória, uma emoção em relação a essa situação, que geralmente é a raiva. Então, quando se fala de dor de cabeça, enxaqueca, a gente vai pensar na raiva, emoção, mágoa, irritações. E aí, às vezes a criança, que nem eu tenho um paciente meu de 5 anos que tem uma dor de cabeça recorrente e que o médico já passou por alguns especialistas e não tem um diagnóstico certo. Não consegue diagnosticar a causa física disso. Exato. Então, a gente vai olhar para a mãe, então conversa primeiramente com a mãe para entender como foi essa gestação e aí a gente consegue identificar algumas emoções, principalmente no caso da dor de cabeça é a raiva. Então, ali eu vou trazer esse paciente para minha maca, vou trabalhar meridianos específicos que trabalham com a emoção raiva, que é fígado e vesícula biliar. E além do mais, nós vamos conversar um pouco sobre isso para que o inconsciente ele consiga entender que isso já passou e que essa memória de mágoa, de raiva, não pertence mais a essa criança. Então a gente consegue, na verdade, amenizar e até curar mesmo essa dor de cabeça quando esse indivíduo consegue entender que tem uma emoção antes dessa dor. Quer dizer que o problema é além esse meridiano estar com o fluxo de energia interrompido, é que a gente acaba com a nossa mente replicando esse problema e ele é recorrente ao longo da vida. Sim, na verdade nós atraímos situações, né, para trazer a mesma emoção que foi vivenciada intrauterina. Então é interessante que a acupuntura hoje ela está se desenvolvendo, a medicina chinesa, não apenas para o tratamento eventual e pontual, mas também para um tratamento mais abrangente relacionado às emoções. Pessoas que não têm manifestação de nenhuma dor, mas têm um problema emocional, descontrole emocional, pode procurar apoio na medicina chinesa? Sim, ansiedade, TDAH, depressão, insônia. Então, assim, na verdade, hoje a acupuntura ela tem um leque grande em relação às patologias, né? Então, a gente pode não só prevenir, tratar, como também chegar, às vezes, até a cura. Que legal. Fala um pouquinho pra gente da ventosa terapia. Então, a ventosa terapia, na verdade, é uma técnica dentro da medicina chinesa, onde a gente usa copos, né? Que antigamente eram de vidros e hoje a gente usa de acrílico ali. Então, a gente faz uma pressão em cima de um ponto ou em cima de um meridiano e a gente vai trazer sangue para a região, ajudando o quê? Liberar essa fáscia muscular, liberando esse ponto onde a energia está estagnada. Entendi. Tá? Aí ele cria um vácuo ali dentro e chupa para fora assim, né? Geralmente faz nas costas, nas coxas, né? Interessante. Também está trabalhando o meridiano. Exato. E aí a gente tem que avaliar, né? Qual que é o limite de cada um, né? Eu falo que a ventosa, a gente aprende para deixar ela em 8 minutos, 10, às vezes até meia hora, né? Mas isso vai variar muito de acordo com a idade, com o tônus muscular do paciente e o que a gente está tratando.
Entendi. E a moxabustão é quando você queima, parece um incenso? Isso. Na verdade, é um charuto de artemisia, né? Que é uma planta que ajuda a desbloquear um anti-inflamatório, né? É natural que a gente utiliza em cima do meridiano para ajudar a relaxar essa face muscular. Quando a gente aquece, a gente aumenta a circulação do sangue. Na verdade, a gente diminui um pouquinho, né, essa estagnação que está ali no lugar e relaxa essa musculatura. Entendi. E aí você está em casa falando, Marcos, mas queimar artemisia, enfiar um copo assim, furado, isso não está muito místico? Gente, a medicina chinesa tem mais de 3.000 anos, no mínimo, né? Sim. Eles já fazem isso há milênios e dá certo. Se você for olhar a cultura asiática, chinesa e japonesa, você vai ver que a expectativa de vida deles é muito superior à nossa. E tem muitos deles que envelhecem sem ficar doente. Tem gente que envelhece lá na China sem ficar doente. É fantástico isso, né? A minha bisavó já praticava, né? Que legal. A medicina. Você já traz isso de berço, então? De berço, Descobri quando eu estava no curso, né? Para você ver como é que funciona os orientais. Não tem muito... Não falam muito, Não falam muito sobre, né? Mas a acupuntura, a gente olhando, falando de agulha, de queimar, de moxa, a gente pensa que é algo dolorido, né? E na verdade não tem que ser algo dolorido. Então, nós ocidentais somos pessoas talvez um pouco mais sensíveis. Então, não existe uma necessidade de gerar um trauma ali em cima disso, de ter um estímulo muito grande, como é feito no Oriente. Porque no Oriente as pessoas estão acostumadas com esse tipo de estímulo. Já é do estilo choque, de vida deles, né? A gente fala, nossa, deu um choque, sentir aquela dor mais intensa no ponto. Então, assim, toda vez que meu paciente vai, eu deixo bem claro para ele isso, né? O quanto é importante ele estar conversando comigo, falando o que ele está sentindo. Então, dor, queimação, ardência, nunca é para sentir isso no ponto, tá? O que a gente sente quando a gente coloca uma agulha, por exemplo, é o estímulo do meridiano que nós chamamos de teti. É uma pressão, é um formigamento, um amortecimento. Isso significa que o quê? Que o estímulo que eu dei no ponto, ele foi até o sistema nervoso e o sistema nervoso conseguiu responder, trazendo células para a região para ajudar a relaxar essa face muscular. Então, se eu coloquei a agulha e o paciente está sentindo algum desconforto, no caso dor ou queimação ou ardência, então a gente precisa reposicionar essa agulha. Okay. Tá? Para que então o paciente pode não acontecer eventualmente, mas geralmente não acontece. Não é para acontecer. Se acontecer, a gente tem que mexer ali para deixar o máximo confortável o paciente. Porque quando existe essa tensão, né, esse medo, esse desconforto, o paciente não fica receptivo para essa sessão aqui, né? Então, no seu atendimento, você deixa bem aberto para o paciente dialogar, né? Porque tem homem que é vergonhoso, né? Ele não quer manifestar que está doendo. Não, acho que tem que falar. Então, você possibilita isso, né? Tanto é por conta disso, eu uso de outras técnicas, que não só a medicina chinesa, né? Então, eu tenho hoje lá essa liberação miofascial que eu faço. Às vezes, quando eu vejo que o paciente tem um limite com agulhas, eu vou colocando. Quando eu sinto que o paciente, ele limitou ao número de agulhas ali, onde existe uma tensão, um medo, é como se o corpo ele começasse a fugir de mim. Então, eu começo a utilizar de outras técnicas, como, por exemplo, a crânio-sacral. Que seria? Que é o quê? É uma manipulação que a gente faz, né, no crânio. Ali no occipital, nas têmporas, no sfenoide. É uma leve pressão, tá? Então, a gente vai manipular uma fáscia que está entre o crânio e o cérebro, que é a dura mater ali, tá? Para realmente deixar o líquido fluir, né? E desbloquear também os meridianos, né? Pensando nisso. Quer dizer, é muito conhecimento e muita forma de praticar a medicina chinesa, né? E se você... A expertise do profissional, pela experiência, ele vai conseguindo ler no paciente aquilo que é mais indicado, né? Cada ser humano é único, a gente precisa respeitar, dentro do que a gente tem de conhecimento, usar aquilo que o paciente ele dá conta de receber para aquele momento. Entendi. Agora você tocou num ponto muito interessante que nós amamos, que é a história. Contar a história. Sua avó, sua bisavó, quem que era que trabalhava com medicina chinesa? Ela chama Aiko, o nome dela. E ela... já trabalhava com isso? Ela era parteira e era acupunturista. Não, isso aqui no Brasil? Não, no Japão. No Japão? Aí meus avós e meus bisavós vieram para cá, né? Na época da guerra, 1914, né? E, bem, enfim. Aí meu pai nasceu aqui e casou com a minha mãe. Nossa, que legal. Então, naquela época, você vê, né, pessoal? A gente pergunta assim, mas qual que é a sua formação? É claro que estudar é importante, né? Para até evitar que picaretas e pessoas saiam por aí falando que são curadores, né?
Mas e naquela época que não tinha faculdade, que não tinha nada, né? Uma parteira, coisa riquíssima. Uma pessoa em 1914 fazendo acupuntura. Então é por isso que eu falo que a preservação e a valorização do saber ancestral, ela é fundamental. Porque se hoje a gente tem ciência, como é o nosso caso, nós trabalhamos especificamente com pesquisa científica, né? Validando se determinado tratamento de saúde natural realmente tem eficácia. Mas antes, a gente só chegou aqui porque nós, seres humanos, tivemos pai, vó, bisavó, que lá atrás praticou uma observação da natureza, aprendeu com os elementos, traduziu isso para as técnicas e foi transmitindo até chegar em você hoje, né? Como não valorizar isso, não é? Sim, a gente fala que isso, inclusive, está dentro de um campo morfogenético, né, que é esse campo sistêmico que o Bert chama de inconsciente coletivo. Né? Então, inclusive, eu trabalho dessa maneira. Né? Então, eu trabalho com alguns protocolos quando necessário. Medial ou sistêmico? Sistêmico. E quando o paciente chega até meu consultório, ele começa a contar um pouco da história, porque eu preciso saber como é que ele tá, né? E aí a gente acaba entrando muito nas emoções. Então, quando ele conta uma história para mim, às vezes até conta um sonho, que eu trabalho com sonhos também. Então, eu vou acessar esse campo do inconsciente coletivo, que o Rupert chama de campo morfogenético, né? E aí eu vou estar, junto com o meu conhecimento, com a técnica que eu tenho, trazer os pontos que vão auxiliar a trabalhar essa memória que ele está me trazendo. E, de novo, é uma memória de repetição, de recapitulação que foi vivenciado tanto em intrauterina quanto na infância. Tá bom. E, novamente eu toco no assunto de o quanto essa conversa pode parecer estranha para o ocidental e para a medicina ocidental também. Porque a medicina ocidental, ela seguiu um caminho de tratar sintoma. Ou seja, você está com pressão alta, você está com diabetes, você está com qualquer problema de saúde, você vai lá, vão prescrever um remédio que trata sintoma. Mas e a causa? Por que você adoeceu? O que causou a sua pressão alta? Chega-se ao cúmulo de dizer que pressão arterial, hipertensão, não tem causa definida. A ciência não consegue explicar de onde vem a pressão arterial elevada. Quer dizer, a medicina celular consegue. Algumas modalidades de ciência conseguem explicar, olha, pressão alta vem disso, diabetes vem disso. Tá? E aí existe um choque, uma perseguição, eu até diria, de a gente não poder falar de coisas diferentes que estão aí há séculos trabalhando de forma natural e está fazendo resultado. A gente tem que abrir a mente. E, claro, tomar o seguinte cuidado. Aonde eu estou indo, né? Aonde eu estou indo é uma pessoa comprometida com a saúde, que quer entregar, que tem, vamos dizer, um amor pelo que está fazendo, um comprometimento humano, né? Tem experiência, ou teve alguma formação, estudou um pouquinho. De onde que ela recebeu isso? A doutora Joyce Mizumoto tem tudo isso, por exemplo. E eu só trago gente aqui que eu confio, que eu sei que está fazendo um trabalho sério, né? Por outro lado, a gente sabe também que tem aquela pessoa que está fazendo de uma maneira equivocada, né? Sim. Então, o cuidado é buscar a fonte, é saber aonde você vai. Doutora, conta uma outra coisa para mim. Desculpa, eu falo muito às vezes, eu fico até com vergonha que eu estou assistindo, porque parece que eu estou ocupando o lugar do meu entrevistado aqui. Me perdoa, viu? Imagina. A gente também vê uma imagem da medicina chinesa com aquelas farmácias antigas, cheia de gavetinha, onde um cara vai lá, bota tudo no pacote. Isso aqui a gente não tem muito no Brasil, né? Temos farmácia desse tipo em algum lugar? Olha, não em termos de plantas chinesas, né? Tanto é que eu resolvi não usar mais essas plantas chinesas, por quê? Eu uso da fitoterapia realmente aqui, nacional, porque nós somos influenciados realmente pela energia do nosso ambiente, pela nossa temperatura, né? Então, eu não uso mais isso, tá? Não que não funciona, funciona. Porém, nós temos respostas melhores e mais eficazes quando nós utilizamos coisas que estão aqui na nossa região. Claro, sem dúvida. Né? Que tem mais a ver com o nosso clima. Exatamente. Né? Então, a fitoterapia funciona muito bem. Tem alguns casos que, inclusive, eu indico alguns chás, por exemplo, para enxaqueca. Né? Além de utilizar alguns pontos, eu passo muito para uma paciente que eu gosto do chá de hortelã. Né? Eu peço para ele usar durante um período, enquanto nós estamos fazendo esse tratamento, né? Até para auxiliar. Então, como eu disse, não é só uma técnica, é um conjunto de técnicas, de conhecimento, de pessoas, inclusive, que a gente deve estar... De saberes, né? Usando a nosso favor, né? Terapia floral. Isso tem a ver com florais de Bach? De onde vem a terapia floral? Eu gosto muito de usar o floral de Bach.
né? Porque ele vai trabalhar justamente as emoções de uma forma um pouco mais próxima da nossa essência ali. E é diferente de homeopatia, é isso? A homeopatia é um pouco mais próximo ainda da nossa essência, né? Então, nós temos graus energéticos em relação a isso. Então, temos a homeopatia primeiro, depois tem a fitoterapia, depois a gente vai ali para os medicamentos, para a alopatia, né? Então, quanto mais próximo da nossa essência, mais sutil a energia e uma resposta melhor também. E os florais também estão mais relacionados com questões emocionais? Sim, é. E é importante porque eu tenho frequentado alguns lugares onde você vai lá e tem para vender vários florais. Ansiedade, raiva, medo, etc. Aí eu falo, não vou comprar isso porque eu não sei como usar isso. Então o ideal é que a gente vá para um terapeuta para que ele possa fazer uma prescrição de qual floral avaliar, exatamente. Eu acho que isso é importante, né? Não que eu acho que isso aí vem para principalmente as pessoas que não têm a condição, de repente, de marcar, agendar uma consulta, né? Às vezes ele encosta ali no balcão, conversa com o farmacêutico, desabafa um pouquinho e às vezes acaba que o farmacêutico indicando isso, né? Tem contraindicação? Não, o floral não tem, mas é aquilo, né? Nada como você poder passar com um profissional para te ajudar a tratar isso mais próximo da raiz, não só dar essa analgesiada na situação. É verdade, aí você tocou num ponto importante. Tem gente que não tem condição financeira de fazer determinado tratamento. Mas e tempo? Será que essa pessoa tem? Para poder ler um pouquinho, para poder ir no YouTube e ao invés de ficar ali, né? Estudar alguma coisa, trazer... É possível, não é? É possível nós temos fazer. Muita informação hoje, né? Uhum. Boas e ruins também. Então a gente precisa selecionar isso, né? Então, é o ponto que a gente fala. A parte mais importante da conquista da saúde é a responsabilidade que nós temos conosco, de sermos o protagonismo, de irmos lá, tem que estudar, não tem jeito. Tem que buscar. E quando eu falo estudar, não é fazer faculdade, não. É ler, né? É buscar um autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é liberdade. Doutora Joyce Mizumoto, magnoterapia. O que vem a ser isso? Então, são os botões, né, que a gente tem, que tem uma potência de Gauss, onde eu utilizo em alguns pacientes... Um imãzinho. Um imã, exato. Num ponto de acupuntura. Ou para sedar ou para tonificar o ponto. Daí eu vou estar avaliando o paciente. A gente coloca os esparadrapo e às vezes eu uso até da kinesiotape, para ajudar a trazer um pouco mais de informação para essa região onde, por exemplo, existe uma tensão, uma dor. Tá, e vamos falar de exemplos práticos. Conta pra gente casos de gente que chegou lá, tava com esse problema de saúde aqui e saiu desse jeito. Tem? Não precisa citar nomes. Não, por exemplo, nunca. A pessoa foi te procurar, estava com problema de dor. A acupuntura deu conta de resolver? Sim, enxaqueca é uma coisa interessante que nós falamos aqui no começo, né? Uhum. Então, eu tenho vários pacientes que me procuram por conta de enxaquecas, né? Principalmente na gestação. E não tem uma causa específica, e aí na gestação é uma oportunidade que a mulher também tem de ressignificar, talvez uma emoção que foi vivenciada durante a própria gestação dela mesma. Tá? Vamos supor que ela é a primeira filha, e aí ela tem essa primeira gestação. Então, nessa primeira gestação, ela vai ter uma recapitulação das emoções, situações diferentes, mas a mesma emoção vivenciada pela mãe, enquanto ela ali intrauterina, né? Então, o paciente vai para o consultório e aí eu vou conversar sobre esse lugar da gestação. Então, já tive casos assim onde ela estava usando medicações um pouco mais fortes, né? E não estava sendo eficiente, e a gente precisou entrar com a acupuntura para a gente ter uma resposta bacana. E a acupuntura resolveu para ela? Resolveu. Incrível, né? Pessoal, olha, tem uma outra coisa que eu admiro muito na medicina chinesa. Eu estava acompanhando um caso de um médico que com 80 anos contraiu um problema de saúde ocular. Uhum. E me parece que para a medicina chinesa, principalmente a tradicional, ter um problema de saúde em si mesmo e não conseguir curar é motivo de vergonha. E ele foi ler, esse médico chinês foi ler, e não achava histórico sobre o problema de saúde do olho dele. Ele parou de clinicar, dedicou 10 anos da vida dele até ele encontrar a cura. Ele voltou com 90 anos com um livro dessa grossura. Na capa estava ele, sem óculos, enfiando a linha num buraco de uma agulha. Achei fantástico. Então, a medicina chinesa ela tem muito isso de não se conformar que não existe cura. Já a medicina convencional, afinal, isso aqui não tem cura. E fica 40, 50, 100 anos, isso aqui não tem cura, não tem cura. As pessoas acreditam que não tem cura. Eu acredito assim. Não tem cura até o momento. Mas vai chegar a cura, né? E tem muita doença que já tem cura, mas infelizmente é porque não está muito divulgada, né? Você concorda com isso?
Concordo. Eu acho que vai muito de cada pessoa, né? Esse lugar da cura, de buscar, de acreditar. E a resposta ela vem ao longo do tempo, não só com a acupuntura, mas com outros profissionais, com uma mudança de estilo de vida, principalmente em relação à alimentação, em relação à escolha de horários para dormir, ou que você vê, inclusive, de informação, né? Porque a gente tem muita informação ruim também, né? E isso vai impactar no nosso corpo, nas nossas células. Então, eu sou... Escolhas, né? São É escolhas. hábitos de vida, né? Exato. Quer dizer, então é isso. A gente está acostumado a adoecer, aí procura o médico, fala, toma o dinheiro e me dá a pílula mágica. Não existe. Se você não for coparticipante do seu processo de cura, você não vai conseguir realmente mudar. E daí a resistência de procurar terapia onde você tem que mudar. Acho que por isso que as pessoas não querem ir muito, porque ela tem que fazer um esforço, né? Se encontra muita resistência no paciente que chega para medicina chinesa? Um pouco, né? Principalmente quando se trata dos homens, né? Um pouco mais. Sempre porque... dando trabalho. Esses homens. Eles são um pouco mais racionais, né? Não aguenta dor, homem, viu? Mas, assim, acabam flexibilizando quando vem que existe uma resposta, né? Um alívio da dor, principalmente. Então, assim, os homens costumam me procurar quando existe uma dor. E aí, quando a gente começa a trazer um pouco das emoções, eles ficam um pouco receosos, mas depois flexibilizam quando veem que aquilo lá realmente faz sentido para eles. Porque a gente vê, por exemplo, quando o homem tem uma questão em relação à figura masculina ou pai, ou trabalho, então essa dor ela só vai mudar de lugar. Começa, às vezes, numa dor no ombro, e aquilo lá ele trata e tal, faz, às vezes, até uma cirurgia, e aí, quando vê, começa a doer o joelho, por exemplo. Né? Então, aí eu começo a trazer um pouco dessas analogias para ele parar e refletir sobre. Entendi. E aí, quando ele toma consciência daquilo, o inconsciente, de certa maneira, libera essa informação e faz com que ele responda de maneira melhor em relação à acupuntura, que eu trabalho com traumas, né? E, às vezes, até flexibiliza esse movimento de vir para a terapia, de buscar esse autoconhecimento, que é importante, né? Que legal. Eu gostaria de fazer uma última pergunta do nosso hall de curiosidades, né? Que é com relação à suplementação. Você me disse que trabalhou com nutrição ortomolecular, mas que atualmente não está muito nessa linha, né? Mas como é a questão de suplementar o paciente? Em que momento você usa ou não isso? Às vezes assim, pra gente ter uma resposta boa, eu vejo que tem uns pacientes meus que cuidam muito da saúde, fazem atividade física, já tem uma alimentação mais regrada, então a resposta desse paciente ela é mais rápida. Pacientes que tenham essa falta desse olhar, né, esse fato do amor próprio, às vezes a gente precisa usar de outras ferramentas. Então, eu fiz essa pós em nutrição ortomolecular, não só para trabalhar com nutrição, mas para entrar, de repente, com nutrientes, vitaminas, né, aminoácidos que sejam, para estar atuando em alguns pontos. Por exemplo, o paciente... Primeiro eu vou perguntar ali na sessão como está esse intestino dele. Né? Então, se o paciente ele vem com uma queixa em relação a uma rinite, já de muito tempo, desde que me conheço, gente, sempre tive rinite. Então, eu vou olhar para esse intestino de uma maneira diferente, né? Eu vou trabalhar, lógico, na medicina chinesa, pontos de intestino grosso, intestino delgado, pulmão, vou. Mas eu vou também suplementando ele, utilizando, por exemplo, dos probióticos, né? Que legal. Então, dentro disso, a gente usa, às vezes, o probiótico que eu gosto muito de utilizar para alguns pacientes, quando existe uma desbiose, existe... uma alteração a nível de intestino e também quando se trata de insônia. Então, por exemplo, a cada 2 horas a gente tem uma energia que passa nos meridianos, né? Então, o paciente, por exemplo, que acorda todos os dias 3 horas da manhã. Isso tem um significado para mim. Então, essa energia está passando aonde? Em qual meridiano? De fígado. Então, ali eu vou estar atuando nesse meridiano específico, vou trabalhar a emoção mágoas, né? Mas também eu vou estar, de repente, de acordo com como ele está energeticamente falando, porque uma pessoa que não dorme, ela não tem energia suficiente para poder manipular. Verdade. Né? Para trazer esse desbloqueio energético, trazer essa consciência para ele. Então, eu vou lá e, de repente, eu utilizo de uma melatonina, de um magnésio junto. Então, eu faço algumas associações dentro disso. Entendi. Então, insônia é uma coisa, é um mal recorrente que muita gente sofre, não entra em REM, não descansa. Insônia se trata também muito no seu consultório? Trato, e é aquilo lá, não só com a acupuntura, mas essa orientação que todos nós sabemos, mas é desafiador, né? Nesse mundo onde nós estamos muito conectados, né? Com o computador, com o celular, internet. Então, eu falo para o meu paciente, 4 horas antes, é interessante você se desconectar.
né? Tanto das Aham. redes sociais, como também evitar de fazer atividade física no final do dia, alimentar, fazer a última refeição até umas 7 horas da noite, né? Para ter esse intervalo de 12 horas e você conseguir, inclusive 4 horas antes do sono, você poder entrar nesse sono REM, um sono mais profundo, que é das 10 às 2 horas da manhã, né? Aham. Acordar mais cedo para fazer atividade física, mas não dormir mais tarde para fazer atividade física. Lógico que tudo isso a gente vai avaliar, né? Claro. Para poder falar isso para o paciente, ó, você não consegue acordar cedo, se você fica bem realmente fazendo atividade física no final do dia, mas realmente para entrar nesse sono REM eu preciso que eles acelerem 4 horas antes. Pessoal, isso que eu acho bonito na medicina integrativa e complementar, essa preocupação que o profissional tem em não chegar para o paciente e cobrar um monte de regra que ele não vai conseguir, é ir ajustando, dando uma oportunidade dele, Exato. porque saúde natural não se conquista de um dia para o outro. Você passou 60 anos da sua vida fazendo tudo errado. Agora você quer a pílula mágica. Não, mas eu posso te dizer o seguinte, olha, minha mãe tem 70 anos de idade, a saúde dela está ótima. E há uns 8 meses atrás não estava tão ótima assim. Eu cheguei para cá e a gente começou a mudar a alimentação, e nutri, isso e aquilo. Olha, não tomou uma gota de remédio alopático. Tudo na base da suplementação orientada e da alimentação de alto teor nutricional. Isso porque ela nem foi buscar terapia alternativa, porque ela não é muito dessa linha, mais tradicional, sabe? Mas enfim, saúde natural funciona, mas é uma questão que você tem que dar um primeiro passo, depois dar outro. E por isso que é importante procurar o profissional, porque ele vai te ajudar a ser mais assertivo na escolha, não é? Com certeza. Por último, qual é o recado que você quer deixar para o público indaiatubano, o seu convite? Se tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar, abordar? Meu convite é que as pessoas elas busquem o autoconhecimento. E eu falo assim, ó, quando uma informação ela chega para você através de pessoas diferentes, mas pela terceira vez a gente precisa dar uma atenção para isso, para esse tipo um lugar. sinal, alguém toca num assunto, daqui a pouco você passa de novo esse assunto, toca duas, três eu falo vezes. que Deus é bom o tempo todo. Entendi. Né? Então ele está sempre nos dando esses sinais, né? Então se permitir realmente essa busca, né, dentro do autoconhecimento, a poder sentir mais o teu corpo, a trazer mais essa presença, né? Ok. Doutora Joyce, seu consultório fica na Brício Dercoli, 171? Isso, exato. Jardim Esplanada 2. Isso, atrás da prefeitura. Atrás da prefeitura. Nós vamos deixar os links com Facebook, Instagram, telefones para contato. Você atende presencialmente e online, só presencialmente? Só presencialmente. Porque no caso da medicina chinesa tem que ser, né? Tem que ter esse contato. Olha, foi um prazer ter você conosco. Espero que no futuro você possa voltar. E já vou adiantar que eu vou lá um dia fazer uma consulta, porque eu tenho muita vontade de conhecer. E você vai me ajudar com uns probleminha, né? É um prazer recebê-lo lá, Marcos. Tá bom. Bem-vindo. Olha, muito obrigado. Saúde para todos. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigado, viu, Joyce?